Olá, seja bem-vindo à disciplina Microbiologia Geral Teórica. Hoje nós vamos estudar e conhecer um pouco mais a respeito dos vírus. Os vírus eles foram descobertos a partir da identificação de uma doença, que era o mosaico do tabaco. E essa doença mosaico do tabaco ela tinha pouca explicação, não era identificado o agente etiológico pelos mecanismos normais de identificação de agentes causadores de doença, né, mas foi observado que um fluido filtrado a partir das plantas doentes eram capazes de infectar plantas saudáveis, né? E a partir da identificação desse fluido, né, ou desse filtrado, né, foi verificado que dentro desse fluido existia alguma coisa que causava essa doença, né? E por isso esse fluido ficou conhecido como veneno, e a partir daí é que vem a palavra vírus, né? Posteriormente foi feito um estudo, né, pelo Martins Bajarink, que foi o pai da ecologia microbiana, e ele estudou os mecanismos de infecção e identificou que essa doença, o mosaico do tabaco, ela não era transmitida por bactérias, né, era um agente infeccioso diferente. As questões a respeito de doenças que se assemelhavam, que tinham um comportamento semelhante ao do mosaico do tabaco, elas permaneceram muito tempo sem ter uma razão ou uma explicação mais plausível, até 1935, quando foi isolado de fato o vírus do mosaico do tabaco, foi observado esse vírus nos primeiros microscópios eletrônicos que foram produzidos. Então, a história do vírus ela vem nesse contexto de identificação, né, desses organismos a partir do mosaico do tabaco, que era um vírus bem grande, né, e a partir daí, né, isso abriu uma grande janela de estudos para identificar uma fonte, né, ou um tipo de organismo, ou um tipo de doença causado por um outro tipo de partícula, um outro tipo de dinâmica biológica. Esses, hoje a gente já sabe que os vírus eles parasitam todos os organismos vivos, né, e que eles são parasitas obrigatórios, ou seja, eles só podem se multiplicar ou reproduzir dentro das células hospedeiras, e eles são responsáveis por uma enormidade de doenças em humanos, em plantas e em animais. Né? São exemplos de vírus que estão aí no nosso dia a dia, né, o vírus HIV, o vírus do ebola, né, da febre amarela, chikungunya, zika, né, H1N1 e mais recentemente a gente, né, vê todo o potencial de dificuldade, de potencial de causar dificuldades para os seres humanos que o coronavírus tem nos trazido. Né? Então, de fato, são organismos que têm características muito específicas, né? E que podem ser, que são também muito simples, né? Eles sempre possuem um tipo de ácido nucleico dentro dele, existem várias possibilidades de ácido nucleico que podem estar no interior do vírus. Eles vão sempre possuir uma cobertura proteica envolvendo o material, o ácido nucleico, né? Por vezes, a gente pode ter o chamado vírus envelopado, que é o vírus é, que tem uma membrana lipídica em volta do capsídeo ou da cobertura proteica. Né? Esses vírus, na verdade, como eles são parasitas obrigatórios, eles sempre se reproduzem dentro da célula hospedeira, né, e vão induzir a célula hospedeira e utilizar a maquinaria da célula hospedeira para poder produzir as cópias de si mesmo, né, produzir o DNA, produzir as proteínas, né, e depois induzir a sua excisão, né, no caso de bactérias, por meio da lise celular. A grande questão dos vírus é que são organismos muito pequenos. Né? Quando a gente observa esse painel comparativo, a gente percebe que essa bola, esse círculo maior vermelho é uma hemácia, né? Que já é muito pequeno e é invisível aos nossos olhos. E quando a gente compara o tamanho da hemácia com o tamanho de uma bactéria, a gente percebe que a bactéria ela é bem menor do que a hemácia. Mas quando a gente passa a comparar com o tamanho dos vírus, a gente percebe realmente que a escala nanométrica ela é uma escala muito reduzida, né? E isso explica muitas vezes o porquê, né, do comportamento do vírus ser da forma como que a gente tem acompanhado. Né? Bom,
A estrutura viral é muito simples, né? Ele vai ter que vai ser o vírion, né? Que é a partícula viral completa. Ele vai ter o ácido nucleico, ele vai ter um envoltório proteico, ele vai ser envelopado ou não com proteínas. E o seu ácido nucleico ele pode ser de várias formas, né? Ele pode ser fita simples, DNA fita simples, DNA fita dupla, DNA fita simples positivo ou negativo, a depender, né, se é o DNA cópia ou se é o DNA molde. Né? RNA também, fita simples ou fita dupla. O fita simples ele vai ser sempre positivo ou negativo, a depender se é o cópia ou se é o molde. Ele pode ser linear, ele pode ser circular, ele pode ser segmentado. Então existe uma diversidade de formas de ácido nucleico presentes nesses vírus. Né? E nessa tabela ela é bem interessante porque ela mostra justamente isso. Diferentes tipos de ácido nucleico, DNA fita simples, DNA fita dupla, várias estruturas, linear, circular, né, com uma única molécula ou com várias moléculas diferentes e com o tamanho que vai variar aí de poucos mil até poucas dezenas de milhares de pares de base. A gente viu até aqui o maior de todos, o bacteriófago lambda, com uns 50 mil pares de base. Mas existem vírus muito mais compactos, né, com 5 mil pares de base, que nem compara com um organismo superior que vai ter em torno de alguns milhões de pares de base para codificar um organismo inteiro. Né? Mas, embora o DNA seja importante para o vírus, uma outra característica também é muito importante, né? Que é o seu capsídeo, que caracteriza o organismo, né? Que ajuda a caracterizar o organismo. O capsídeo nada mais é do que a estrutura proteica que está envolvendo o ácido nucleico desse vírus. Essa estrutura proteica, o capsídeo, ela é composta por várias subunidades, que são chamadas de capsômero, né? E alguns vírus vão apresentar, além do capsômero, uma cobertura lipídica, né? Que é na verdade, é a membrana lipídica que ele herdou do organismo hospedeiro. Né? Então, todos esses elementos do vírus eles vão ser codificados pelo seu DNA, né? E vão ser aproveitados e vão ser utilizados pela maquinaria da célula hospedeira no momento da replicação. Né? E com relação aos envelopes, né, lipídicos, eles podem apresentar diferentes características, né? Eles podem apresentar diferentes formas de ancoragem ou de variações. Então, o capsídeo, na verdade, é a cápsula proteica codificada pelo vírus, né? E o envelope lipídico, né, ele é oriundo da célula hospedeira. E ele pode carregar, ele pode apresentar diversas espículas, né, diversos mecanismos de ancoragem herdados da célula hospedeira e por vezes também herdados do fungo, do vírus. Né? Então tem vários tipos de vírus, né? Tem os vírus helicoidais, poliédricos, envelopados, né? E os complexos, vamos ver rapidamente um pouco a respeito desses vírus, né? Esse é um vírus poliédrico, não envelopado, né? O formato dele é um icosaédrico, ele possui no seu interior um material de ácido nucleico. Então é um vírus bastante simples, né? Um vírus bastante é o mais simples de todos. Logo depois a gente tem o vírus helicoidal, né? Que é o vírus que ele é um vírus que apresenta um formato mais comprido, né? Permitindo até que ele apresente dobraduras. E da mesma forma o DNA ele está no interior desse vírion. Os vírus envelopados eles são vírus icosaédricos ou vírus helicoidais que herdam do seu hospedeiro uma membrana lipídica. Né? Essa membrana lipídica pode estar repleta de moléculas sinalizadoras, que são as espículas, e que vão ajudar ou atrapalhar, né, a defesa do hospedeiro a se defender desse organismo. Né? E por fim a gente apresenta aqui o vírus complexo. Né? Quando a gente fala de vírus que infecta a bactéria, que são os bacteriófagos, né? Esses fagos, eles normalmente são fagos ou vírus complexos. Né? A gente percebe claramente aqui que nesse caso, além do capsídeo e o ácido nucleico, nós vamos ter uma bainha, né? Nós vamos ter as fibras da cauda e vamos ter a placa basal. Né? As fibras da cauda vão auxiliar na ancoragem do vírus, né? Quando ele encontrar uma bactéria compatível. A placa basal ela vai auxiliar na estabilidade, né, do vírus sobre a membrana externa da bactéria. A bainha ela vai ter muitas vezes uma característica retrátil para poder fazer com que o DNA que está dentro do capsídeo
seja inserido dentro da célula hospedeira, como nós podemos ver nessa imagem. Então, a gente percebe que o vírus também pode apresentar uma característica mais complexa, e certamente a gente está mais acostumado com o complexo do que com os outros tipos. Para definir a taxonomia dos vírus, a gente tem os gêneros, né, que sempre terminam em vírus, e a família, que termina em virida. O agrupamento dos vírus ele é baseado no tipo de ácido nucleico, na estratégia de replicação e na morfologia. E a espécie viral ou grupos de vírus são, né, o que define uma espécie viral? É um grupo de vírus que compartilham a mesma informação genética, né, e o mesmo nicho ecológico. Então isso também é importante. E para falar um pouco da taxonomia e dos vírus que existem, eu trouxe uma tabela que está presente no livro, né? Reitero que essa aula, assim como as outras, ela é baseada no livro do Tortora, então as figuras, tabelas que são apresentadas aqui, elas são provenientes, né, do livro do Tortora, que é um livro muito bom, um livro que eu encorajo a aquisição. Então existem os vírus aqui, vários vírus que afetam os humanos, como os vírus de fita simples não envelopados, como parvoviride. Temos também o DNA de fita dupla não envelopado, o adenoviride, por exemplo. Né, a gente tem também os de DNA fita dupla envelopado, né? O do DNA e fita dupla envelopada, a gente destaca aqui o vírus da herpes. Do DNA, aí seguindo, né, nos vírus com RNA fita simples positiva e não envelopado, a gente tem o vírus da hepatite aqui, né, que está presente nesse grupo. Os vírus que contêm RNA fita simples positiva envelopado, que a gente vai destacar obviamente aqui o coronavírus, né, como um vírus que apresenta RNA fita simples positiva, né, e ele é envelopado. A gente tem também os vírus RNA fita simples negativo, né, dos quais a gente destaca aqui outro vírus da hepatite D, na verdade. E, né, nós vamos ter também os vírus de RNA fita simples negativa segmentado, né, como o vírus da influenza. Nós vamos ter os vírus de RNA fita simples, né, que produz DNA, que são chamados retrovírus. No caso, o vírus da AIDS é um tipo de retrovírus. E o RNA fita dupla não envelopado, né, que é o rotavírus é um exemplo desse. Quando a gente tem essa gama de vírus, né, para o estudo e trabalho com esses vírus, eventualmente é necessário cultivá-los em laboratório, só que a gente sempre lembra que o vírus ele não pode ser cultivado na ausência do hospedeiro. Então, a gente tem várias metodologias de cultivo de vírus, sempre utilizando a célula hospedeira como instrumento para a multiplicação desses vírus. Então, não é raro a utilização de animais, de ovos embrionários, né, e mesmo de cultivos celulares para poder ampliar o número de vírus existentes. Né. Vamos falar um pouco da multiplicação viral, né, e principalmente dos ciclos líticos e lisogênicos, que são ciclos próprios da infecção bacteriana por vírus. Né. Vamos começar pelo ciclo lítico. O ciclo lítico é um ciclo de infecção, gente. É a forma como a infecção vai se dar no organismo e a forma como essa infecção vai se desenvolver, né? E quais são os passos que vão se suceder para poder completar aí o ciclo lítico. O ciclo lítico ele começa com a ancoragem ou adsorção do vírus. Logo depois tem a penetração do DNA, né, a biossíntese de todas as partículas que fazem parte do vírus, a maturação do vírus, que é a montagem do vírus no interior da célula, e a sua liberação, que normalmente está ligada à lise da célula. Então a gente observa aqui o ciclo lítico iniciando, né, onde o DNA, o vírus, né, ele é absorvido, né, ele adere na célula hospedeira. Logo em seguida, na etapa 2, acontece a penetração do DNA do vírus dentro, né, ou do ácido nucleico do vírus dentro da célula bacteriana. E, finalmente, ocorre a biossíntese, né? O DNA do vírus, né, ele vai produzir várias cópias dos seus subelementos, né? Do ácido nucleico,
né, e de todos os componentes que fazem parte da partícula viral completa. Logo depois nós temos aí a continuação do processo com a maturação, né, e a maturação ela envolve a montagem dos vírus, né, a montagem dos vírus, como a gente pode ver aqui, com todas as etapas e com todos os elementos do vírus, e depois da montagem o vírus é liberado com a lise da célula. Então a bactéria que hospedou esse vírus, né, ela vai ser lisada no final do processo. Esse exemplo aqui, essa imagem é uma imagem de uma bactéria sendo infectada, né, por uma quantidade enorme de vírus, e a gente percebe o quanto que como, né, que esses vírus são capazes de infectar as bactérias. A gente também segue aqui no ciclo lítico para explicar um pouco a respeito da dinâmica, né? Quando ocorre a infecção no ciclo lítico, a gente percebe inicialmente a presença de vírus ativos, né? E assim que esses vírus ativos eles são absorvidos à célula, eles se tornam inativos ou não replicantes, né? Ou seja, não são capazes de replicar. Que é o chamado período de eclipse, né? O período em que você não vai ter multiplicação de vírus, nem vírus disponíveis para novas infecções. No entanto, depois desse período de eclipse, os vírus são liberados para a célula hospedeira, tendo uma infecção aguda muito grande, né? Tendo uma liberação de um grande número de vírus, né? Esses vírus, à medida que eles forem infectando novas células, eles podem aumentar o seu número, né? Ou serem perdidos no ambiente, ou serem transportados para outros locais. Então, esse é o sumário do ciclo lítico. Passando para o ciclo lisogênico, que é outro ciclo bastante conhecido. É um ciclo que, na verdade, é um ciclo de infecção que não vai terminar com a lise da bactéria. É um ciclo de infecção que pode não terminar com a lise da bactéria, né, mas que envolve a incorporação do DNA do vírus no DNA da bactéria. Então, o que a gente vai ver vai ser a ancoragem, a penetração, a circularização do DNA fágico. Logo depois que o DNA fágico for circularizado, ele vai interagir por recombinação com o cromossomo bacteriano. Logo depois vai haver a replicação, né? O vírus ele vai se multiplicar cada vez que o DNA da bactéria se multiplicar. E a excisão, né, do vírus ela vai causar a entrada no ciclo lítico, né? Então essa aqui é a sucessão de passos, né, de ações que vão acontecer no ciclo lisogênico. Então o ciclo lisogênico ele começa aqui, na etapa 1, quando o fago adere à bactéria. Logo depois que o fago aderiu para a bactéria, esse DNA vai ser circularizado. Depois que esse DNA for circularizado, a gente segue aqui nas setas verdes, onde o profago, né, o que vai ser o cromossomo da célula, mais o DNA do vírus vai se multiplicar várias vezes, né, e com isso multiplicar a quantidade de vírus e ao mesmo tempo essa bactéria, sempre que ela se multiplicar, ela vai levar com ela a carga genética do vírus. Em situações de estresse ou em situações ambientais específicas, esse profago, né, ou o DNA do vírus vai ser excisado do cromossomo da bactéria. Ele vai passar então a produzir as cópias, né, do vírus com todas as proteínas do capsídeo, com todas as proteínas das fibras, da base, e também reproduzir o DNA do vírus várias vezes. E depois disso, esse vírus vai ser liberado, finalizando o processo com a lise da célula, né? Ou seja, a gente começou no ciclo lisogênico, mas o ciclo lisogênico, uma vez que o DNA foi excisado, né, ele entra no ciclo lítico e vai culminar com a lise da célula bacteriana. Então, esse foi o ciclo lisogênico. Como consequência do ciclo lisogênico, as células lisogênicas elas são imunes à reinfecção por o mesmo fago. As células hospedeiras que apresentam, né, o profago, eles podem adquirir novas características, então não é raro bactérias assumirem novas características, como a capacidade de infecção ou como resistência a antibióticos, por conta, né, da presença do DNA do vírus. E além disso, esse tipo de estratégia torna possível a transdução especializada, podendo o capsídeo do vírus levar não só o DNA do vírus, mas também o DNA da célula hospedeira, né, o DNA da bactéria, levar esse DNA da bactéria para outras bactérias. Então, a gente finaliza aqui hoje essa aula sobre os vírus, né, falando que existem também outros tipos de partículas infecciosas, como os prions e os viroides, né?
Os prions são as partículas proteicas infecciosas, né? E os viróides, né, são presentes em doenças de plantas que são fragmentos de RNA sem capa proteica, mas que são capazes de produzir doença. O exemplo dos prions aí mais conhecidos, né, tá a doença da vaca louca, que é justamente oriunda desse tipo de material. Pessoal, agradeço muito a presença de todos, né, desejo bons estudos e nos vemos em breve. Um forte abraço.